Olá, saudações, Soli, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Literatura francesa, então vamos terminar aqui a leitura desse romance bem romântico, né? Que se passa no século XIX, só que o narrador, né, o autor, né, na verdade, o autor do livro, né, foi um agito cultural no Brasil, que é o Romaric Biel, né? Biel. E ele escreveu então criando uma personagem, uma baronesa lá do Cafezais de São Paulo, né? Que ela vai contar como ela veio da França para o Brasil. Então, a gente vai entender aquelas políticas, né, lá da França do século XIX. Então, em meados do século XIX, ela vem para o Brasil e ela está contando a história assim, uns 30 anos depois, na época, né, do final do Império, Dom Pedro II. Ela é uma baronesa lá. Eu não li o livro 2, né? Esse aqui é o livro 1, então, como eu falei no outro vídeo. Eu só tenho informação do livro 1, não achei do livro 2, né? Vamos correr atrás. E aí, lá no livro 2, ela já vai ser a baronesa, certo? Então, aqui no início, é a baronesa, narrando em primeira pessoa, quando ela era Mademoiselle Miry, né? Então, ela vivia lá com os Orleans, né? Lembrar que a monarquia de julho de 1830, né? O filho do conde de Orleans é que vai substituir os Bourbons, né? Os Bourbons da época da Restauração, depois do Napoleão, né? A gente viu um pouco disso aí. E aí, na época da contando a história, 1846, 48, vai acontecer uma série de revoluções ali na Europa, que é a Primavera dos Povos, e vai inclusive acontecer a final desse rei, o rei cidadão, né? Chamado rei cidadão, que está desde 1830, ele vai cair em 1848. Então, por causa disso, é que ela vai ir para o exílio, né? Então, ela estava noivada com o cidadão aqui, mas ela era apaixonada pelo João Pedro, que é um barão, né, brasileiro, que aparece na história, né? A gente viu, veja o primeiro vídeo, tá aí. O primeiro vídeo tá aí. Então tem esse barão brasileiro, que vai ser marido, né? Eles vão casar durante essa fuga, porque o que acontece lá na história, a história francesa é complicada. Então nós tivemos a restauração em 1815, depois de Napoleão, depois teve o governo dos Bourbons, aí caiu, né, e veio o rei cidadão, que é o rei burguês, né, que é o Luiz Felipe, que é da Casa Orleans. Lembrar que esse livro vai mostrar então essa origem da Casa Orleans e Bragança no Brasil, né? Lembrar que o lírio aqui é o símbolo dos Orleans franceses e o quimera, né? O lírio é a quimera. A quimera é aquele dragão, né? Que era o símbolo da Casa Bragança, que é portuguesa. A gente já falou disso em outro vídeo. Muito bem, então vai ter então esse governo, né? Desse filho do Duque de Orleans até 1848. Vai ter uma série de revoluções ali na Europa, os liberais contra os conservadores, né? E já tinham socialistas, né? Karl Marx publicou o Manifesto Comunista ali nessa época também, então já tinha tudo isso aí. E aí vai ter uma série de regimes de liberais, né? Inclusive lembrar que os liberais no século XIX eram a esquerda, né? Os socialistas não tinham ainda desenvolvido a ponte de ser esquerda, como é hoje, no século XX. E aí depois vai ter a Segunda República, em 1848 até 51, e depois o neto do Napoleão, né, acho que é o neto do Napoleão, o sobrinho, que é o Luiz Bonaparte, ele vai se tornar o Napoleão III. Ele vai dar o golpe, né, o famoso golpe. Ele vai dar um golpe igual o Napoleão deu o golpe também na Revolução, e aí ele vai se tornar, então, vai ter outro império, né, que é aquele império, né, que vai ser derrotado pelas tropas do Bismarck, né, os germânicos, os prussianos, na formação da Alemanha. E vai ter a Comuna de Paris, a gente viu a Comuna de Paris, né? Tem vídeos que falam da Comuna de Paris. E depois vai ter a Bela Época. A Bela Época vai, aquela época do Proust, né? Que a gente viu os romances do Proust, que vai seguir até a Primeira Guerra Mundial. Então essa história da França não é fácil, né? Tem tudo anotado aqui, né? Então, esse mesmo cara que vai ser o presidente da Segunda República Francesa, que é o Luiz Napoleão, vai se tornar o Napoleão III, né? Lá na Segundo Império. Né? Então essas confusões, né, da França é difícil, tem que fazer uma tabelinha. Essas mudanças de monarquia, república, né? Então, toda hora tem isso. Muito bem, então ela vai mostrar justamente essa parte feminina, né? Assim, como são, né, essas mudanças políticas, mas um olhar feminino. Não é um livro de história, essa história está ali nas entrelinhas, né? O nome dos nobres, dos reis. Não é um romance histórico porque é um romance de época, mas, né, não é a história não é o principal do romance, só que você tem que entender por que ela deixou a França em 1848. Então eles vão em direção à Inglaterra, ali para o Porto, né, o Canal da Mancha, vão para Le Havre, né, Le Havre, é um porto, e aí de lá vão pegar o navio para Lisboa, né, vai passar por Lisboa e vai passar
pela costa da África, ali, Marrocos e tal, vai passar, né, atravessar o Atlântico e vai chegar na Bahia. Da Bahia vai para o Rio de Janeiro, né? Então ela vai contando isso tudo assim, numa voz futura, né? Lembrando o passado. Então ela passou uns 30 anos, né? E ela vai lembrando esses detalhes, inclusive nessa viagem, né? Ao longo dessa viagem mais de mês, né, de julho a agosto de 1848, enquanto as revoluções estavam estourando, né? Contra os nobres lá na Europa, ela conta baseado num diário de bordo. Então ela escreveu detalhado esse diário de bordo, essa época, como é que era, né? Esses nobres, muitos nobres estão fugindo, né? Muitos nobres exilados, né? Então ela conta que o irmão foi servir, né, os franceses ali na Argélia. Então tem todas as questões que ela vai contando detalhadamente e é um diário que não tem final porque ela mesmo rasgou. Então ela fala que lá em 1850 e poucos eu rasguei esse diário aí, mas ela mantém, né, tanto que ele é reproduzido aqui na história e ela vai contando como ela chegou no Brasil, como é que ela foi aprender o idioma e como chegou no Rio de Janeiro, ela estava grávida, né? Então a primeira notícia é que ela estava, né, quando chegou na capital do Império, né, que inclusive é o Pedro II, e ela então descobre que está grávida. Depois ela vai conhecer os negócios do marido, né? Que o marido é um cara assim meio possessivo, né? Imagina, um cara muito possessivo. E ela é muito estranha, né? Essa questão, sempre estranhou, né? Desde o início essa questão dos criados da família serem negros, né? Ou seja, a questão da escravidão, né? Então ela não acostumou muito com isso, tanto para a questão étnica, racial, né? Todos são negros e tal. E ela vai entender então como é que é esse mecanismo, que eles não são criados, assim, não são serviçais, eles são escravos, né? Eles são comprados. E ela percebe que o que vale no Brasil é terra. Né? Então ela começa a comprar várias terras ali, né, que vão formar os cafezais de São Paulo, né? Que aí imagina que vai ser a segunda parte, né, dessa obra, que é o Lírio e a Quimera, né, a parte 1, que é a Mademoiselle, ou seja, fala mais da França, né? Aí depois, na metade final do livro, ela vai falar da viagem para o Brasil. E que ela estava prometida no noivado para outra e que acabou, né, seguindo o marido atual, que é esse barão, né, o João Pedro. Então, ou seja, é uma prosa bem feminina, bem romântica, né? E vai entremeada nas entrelinhas desses nomes, desses nobres, né? desses nomes, desses políticos, né? Essas revoluções que aconteceram ali em 1848. E aí tem que ter um motivo, então, para ela deixar, né, toda aquela vida de nobreza na França para vir morar no Brasil. Casar com um nobre brasileiro e depois comprar terras em São Paulo, né? Porque aí vai formar, aí ela vai se tornar, então, a baronesa de Santa Maria, né? E aí ela vai ter toda essa forma aristocrática de falar, de escrever, né? Mas com todo um olhar, né? Com todo olhar para a questão da política brasileira, né? Porque aí, né, os donos de terra no Brasil, a questão da escravidão, né? Então, eu acho interessante esse romance por isso, porque ele está primeiro reproduzindo uma forma de escrever do século XIX, né? Uma voz do século XIX, ou seja, ele está criando uma personagem do século XIX, né? Ou seja, uma baronesa, de criação francesa, que vai casar com um nobre brasileiro e ela fala como uma francesa, né? Vai descrevendo essas monarquias lá da França, essas mudanças de regime, e ao mesmo tempo contando a apreensão que ela teve do Brasil. Que aí, como o autor é realmente também um francês que está aprendendo a viver no Brasil, foi interessantíssimo isso, né? Porque ele é um francês, vai sentir também o exotismo do Brasil, né? Então é um francês, só que aqui ele passa para uma voz feminina. Né? Por quê? Porque ele quer recriar todo um romance romântico do século XIX. Né? Eu achei isso magistral, a capacidade de fazer isso. Ou seja, ele está mostrando o exotismo dele enquanto francês, sente pela cultura brasileira, né? E ao mesmo tempo ele está recriando uma voz feminina romântica, que é aqueles romances, né, franceses do século XIX. Né? As cenas de duelo, as cenas de viagem de navio, né? Aquelas conversas de nobres, o ciúme, né? Claro, para faltar o ciúme, ela acha, né, que o marido é muito possessivo, é muito ciumento, mas ela desconfia do marido também. Ou seja, então ela consegue recriar toda aquela questão do mundo da nobreza, né? Essas sucessões de nobreza e república na França. Ela vai recriando aquelas dinastias, né? Os nomes dos nobres, então fica até difícil acompanhar algumas vezes aqui que o nome dos nobres, né? A Casa Orleans. Depois, né, vem para o Brasil, que é a família Bragança. Né? Então eu imagino que no segundo livro que vai abordar mais essa formação da família Orleans e Bragança, que aí vai ser, né, essa vai ser a união mesmo do Lírio e a Quimera. Tá? Aqui na parte que eu li é basicamente a França, a viagem, e mais os Orleans, né, que os Orleans vão substituir os Bourbon, que é o nome do Bourbon, né, ele é associado ao absolutismo.
quando foi derrotado o absolutismo? Desde a Revolução Francesa. Só que aí teve a nova, né, a nova dinastia imperial, porque quando o Napoleão deu o golpe, né, na Revolução, o Napoleão criou novos nobres, né, do Império Napoleônico. E o Império Napoleônico durou ali uns 15 anos e foi derrotado em Waterloo, né, Waterloo ali com as tropas prussianas e inglesas em 1815. Né? Então, você vê, né, isso aí para analisar a questão histórica. Então, a metade do romance vai ser basicamente concentrada na fuga, né? Eles vão sair de Paris por causa dessas brigas internas, vão sair de Paris, vão voltar para as províncias, né? Mas percebe que as províncias também têm problema político, e aí só a questão mesmo é, né, é ir embora, e aí, obviamente, ela vai, né, aceitar o convite, né, do pedido de casamento do barão, o João Pedro, e aí ela vai resolver seguir para o Brasil. E aí eles fazem essa viagem, né? Eu falei, a viagem ela é bem detalhada porque vai mostrando o tempo que ela fica no porto francês, o tempo que ela vai sair para Portugal, a descrição que ela faz de Lisboa, depois a costa da África, a passagem pelo Equador, né? Sempre tem aqueles rituais ali da passagem do Equador. Então é muito bem descrito, né? Assim, esses rituais de quando você muda de hemisfério, né? É tipo um carnaval a bordo. E essa questão do ciúme, né? A questão do enjoo também, já podia estar grávida, né? Então, e aí quando chega ao Rio, passando por Salvador, né? Que tinha essa passada na Bahia, passar pela Bahia e vir para o Rio de Janeiro, e mostra como é que depois ela vai se tornar essa baronesa. Então, vou correr atrás, né? Tem que correr atrás do livro 2. Outra coisa interessante, além da reconstrução do personagem, é a reconstrução de estilo de escrever, né? A escrita da época. Então, ele se usou de vários, né, farto material do século XIX, e as cartas que estão aqui, os trechos de diário, né, trechos de carta. Então, você parece estar lendo no século XIX, né, um romance do século XIX. Né? Assim, o mimetismo é tanto que você esquece que é um autor, né, um autor do século XX, né, ou seja, pós-modernismo, só que aqui não é pós-moderno, ele faz uma recriação do século XIX. Então, achei isso sensacional, né? E aguardo então eu achar agora a parte 2, que é contando a história da baronesa lá nos cafezais em São Paulo. E depois lembrar que esse pessoal do cafezal, né, vai justamente financiar os modernistas, lembra isso? Né? A industrialização de São Paulo vai ser graças a esses barões do café e essas mudanças políticas do Brasil. Né? Sempre tinha uma alternância dos barões do café com o barão do leite, né? O gado, o rei do gado, que é a política do café com leite, né, que foi até a Revolução de 30 com Vargas. Né? Você vê bem que interessante a história, as histórias vão se casando. Né? Ela saiu de uma região muito, né, assim, complicada politicamente, que é a França, e veio para o Brasil, porque ela assistiu o quê? O final do Império, né? Depois vai vir a República, né? Eu não sei se vai chegar até narrar a República, o início da República, e depois a República vai dar continuidade à industrialização, ao modernismo. Né? Interessante também que as coisas vão... Eu espero que ele fale mais disso na parte 2. Né? Ok? Então fiquei a dica, o Lírio e a Quimera. Já fiz, né, esse é o segundo vídeo falando então do primeiro, que é a Mademoiselle de Mirra. Ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.